Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, 17 de junho, uma das nossas aulas, né, é da disciplina de Geografia. Como vocês estão com a atividade avaliativa em casa, então eu gostaria que vocês pegassem a avaliação de Geografia, tá? Para que a gente fizesse uma leitura, tá? Vocês fossem acompanhando aí a leitura, essa leitura explicativa, porque às vezes a gente vai ler, né, alguma coisa e a gente acha que é de um determinado jeito para fazer e às vezes termina sendo de outro, né? Então, os conteúdos dessa atividade de vocês foram o quê? Os elementos naturais e culturais, né, dos indígenas. Vocês também viram a questão do Brasil e da América do Sul. A gente sabe que o nosso país, o Brasil, ele se localiza na América do Sul, né? E que ele também é um dos maiores países do mundo, né? Ele é o quinto maior país do mundo, tá? Ele perde apenas em tamanho para a Rússia, a China, Canadá e Estados Unidos, né? Que esses quatro países são maiores do que o nosso, tá? Agora, o Brasil, ele pode ser considerado o país, né, que tem a maior biodiversidade do planeta. É a maior diversidade de vida, de plantas, de animais, né, porque nós temos uma floresta, né, a, nós temos a floresta amazônica, né, que é a maior floresta tropical do mundo, é uma floresta rica em água, né, e lá tem o rio Amazonas que corta essa floresta, então nós podemos dizer que nós temos a maior diversidade do planeta e nós também temos cerca de 20% de toda a água do planeta, né? Já que nós temos rios importantíssimos, né? Como, por exemplo, o rio Amazonas, maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Então, no primeiro, tem assim, qual é o maior país da América do Sul? É o maior da América do Sul, tá, gente? Não é o maior do mundo, não. Nós, ainda agora, falamos, né, bastante sobre esse país, tá? Nós fizemos até algumas observações, né? Aí agora, quando nós estudamos sobre o Brasil, nós vimos que o nosso país ele está dividido em 5 regiões e que essas 5 regiões são divididas em estados. E o nosso estado, qual é? Né? Então, todo estado tem a sua capital, que é aquela cidade mais importante, aquela cidade mais desenvolvida, né? Então, é sobre o nosso estado, tá? Responda. Letra A. Como ele se chama? Como é o nome do nosso estado mesmo? A gente sabe que o nosso estado ele é governado, né, atualmente por Paulo Câmara, né? Atual governador do estado, do nosso estado. Quase que eu falo o nome dele agora. Em qual região brasileira está localizado? Nós vimos que o Brasil tem 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, o nosso estado está em qual dessas regiões? Letra C. Qual é a sua capital? Qual é a capital do nosso estado? Nós moramos em Olinda, é uma cidade vizinha a Olinda, não é? Então, que cidade é essa? Em qual cidade dele você reside? Sem querer agora, eu falei no nome da cidade, não foi? Então, a nossa cidade, onde está a nossa casa, a nossa escola. Qual é essa cidade? Terceiro quesito, escreva nomes de 2 países da América do Sul.
A gente sabe, né, que aqui na América do Sul existem alguns países, a maioria faz fronteira com o nosso, né, com o nosso país. Quando a gente diz faz fronteira, é o que é vizinho, é coladinho. Já tem dois que não fazem, né, porque ficam distantes, certo? Quarto quesito, existem dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são esses países? Veja só, quase todos os países da América do Sul, eles são vizinhos ao nosso. Mas existem dois que eles ficam distantes, né? Que entre ele e entre o Brasil existe um outro país, né? Que separa eles dois. Então, vocês vão marcar duas opções, né? Que são os nomes desses dois países: Chile, Argentina, Equador e Bolívia. Nós temos aí nomes claros dos países, né, da América do Sul. Então, você vai marcar apenas os dois que não são nossos vizinhos, né, que não são encostadinhos ao nosso, certo? No quinto quesito, nós temos assim. No quinto, nós temos assim. Sobre o nosso país. Responda. A gente respondeu ainda agora algumas alternativas sobre o nosso estado e agora nós vamos responder sobre o nosso país. Qual é o seu nome oficial? É aquele nome que a gente falou, né, que a gente encontra muito em documentos. Então, qual é o nome oficial do nosso país? A gente chama nosso país de Brasil, mas existe um nome, né, que é até um pouquinho grande. Envolve também Brasil, mas é um pouquinho grande. A gente geralmente encontra em documentos, né? Letra B. Como se chama a sua capital? Como é que se chama a capital do nosso país? É um nome bem parecido, né? Com o Brasil. Né? Só tem um acréscimo de umas letrinhas, né? E essa cidade, que é a capital do nosso país, é a sede do governo, né? Lá onde ficam o presidente e seus ministros, né? Os ministérios também do nosso país ficam lá, tá? Quantas e quais são as suas regiões? Quase no início da leitura da prova, eu falei o nome das 5 regiões, né? Então, você vai escrever o nome delas, tá? Cuidado para não repetir o nome da região, tá certo? Sexto, sobre os indígenas, dê exemplos de materiais que eles utilizam para construir suas moradias. Aquelas ocas que os indígenas constroem, né? A casa deles, né? As moradas, as moradias deles, né? Então, eles constroem com o quê? A gente sabe que tudo que eles fazem, eles retiram algo da natureza, inclusive para poder construir as suas moradias. Mas que materiais são esses? Então, você pensa aí, né? São vários materiais que eles utilizam. Então, você escreve, dá alguns exemplos, tá, desses materiais. Sétimo, dê exemplos de alimentos utilizados pelos indígenas que nós também utilizamos na alimentação. Aqueles alimentos que começaram a serem usados pelos indígenas, mas que até hoje nós utilizamos na nossa alimentação. Inclusive, tem um que é bem famoso, né? Principalmente aqui no Nordeste, né? As pessoas utilizam bastante, né? Que é o principal alimento deles, né? Aí tem, vocês devem ter percebido, né? A prova de geografia vai até a sétima questão. Aí vocês têm as questões de geografia em inglês
certo? Então, vocês recebem, né, todas as sextas-feiras as aulas, né? Porque o que vocês estudam na disciplina de geografia em português, vocês também estudam em inglês, tá? Então, ó, tem assim, na primeira questão da disciplina de geografia em inglês, que é a oitava, né, da prova total. A capital de Pernambuco é. Então, qual é a capital daqui de Pernambuco? Tem até a imagem, né, aí da nossa. Então, tem como opções Recife, né? Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Tem uma dessas que já foi a nossa capital, né? Já foi capital de Pernambuco. Mas antes dela ser capital, ela já foi capital, mas até ela perdeu o título de capital para a cidade do Recife, certo? Então aqui, ó, vocês estão vendo também uma. Vocês estão vendo aqui, ó, que, que então, ó, vocês também vão observar aqui essa cena para poder responder, tá certo, a essa pergunta do nono. E aqui, ó, está falando também sobre a cidade, né, um rio da cidade do Recife. Então, que rio é esse? Né? O Amazonas, Capibaribe ou São Francisco? Lembrando, é o rio da cidade do Recife. Dá para você não se confundir com um que é grande, que tem o nome dele aí, que ele abrange também o nosso estado, apesar dele nascer lá na região sudeste, né? Lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.